As telas vêm se tornando um problema na criação dos filhos, nossos também, né? Na verdade, um problema para nós também no dia a dia. Cada vez mais todos nós estamos ligados em algum aparelho com tela. Na educação dos filhos, isso vem se tornando cada vez mais desafiador, porque o exemplo dos pais, muitas vezes, é o que motiva os filhos a usarem as telas talvez com a mesma frequência, às vezes até mais com os filhos do que com os próprios pais. Conversar sobre esse tema, discutir o futuro dessa geração, como serão esses adolescentes e esses adultos criados nesse mundo digital, é um grande desafio e para todos nós. E aprofundar nesse tema é fundamental. Para isso, hoje nós temos a honra aqui no R3K, Sua Saúde, nossa especialidade, a honra e o prazer, né, Rosana, de receber aqui conosco a pediatra, doutora Ana Escobar. Doutora Ana Escobar é livre docente em pediatria na Faculdade de Medicina da USP, comunicadora em saúde há pelo menos 2 décadas, posso chamar assim, Ana? Certeza. Pelo menos há 2 décadas, Pelo menos. comunica em saúde, eu diria pioneira na pediatria, né? Se tem alguém que tem experiência em comunicar saúde, a doutora Ana Escobar, junto com o doutor Drauzio Varela, abriram as portas para muitos de nós que estamos aqui hoje nesse caminho, trilhando, de levar informações de saúde com qualidade. Ana, que honra, que prazer ter você conosco aqui. A gente já teve inúmeras interações na Sim. televisão, nos programas, em Isso. eventos, mas dessa vez o prazer e a honra, né, Rosana, de recebê-la aqui é demais para nós. Nossa, eu estou emocionada de estar com meus 2 mestres aqui. Então, a gente Vamos já lá. fez algumas lives, Né? né? É isso Quando ela aí. me convida, eu falei, isso. graças a Deus, estava esperando ela me convidar. É uma Então, honra, exatamente. Imagina, é isso uma aí. delícia estar com vocês aqui. Aprendo sempre. Ana, a minha primeira curiosidade. Sim. Mostra nesse o livro, hein, assunto- que ela acabou de é isso lançar, aí, né? acabou de lançar. Beleza. Meu filho está online demais. Eu diria que não só o Isso. filho dela, mas todos nós, né? Então, É. a minha primeira pergunta para você é como é que você teve a ideia e por que você focou neste tema para escrever esse livro? Isso. Depois a gente conversa do conteúdo, mas primeiro eu quero saber da ideia. Como é que foi? A ideia veio do dia a dia no consultório, da experiência prática de ver como os pais têm dúvidas em relação a esse assunto. Crianças e telas. É um problema no mundo hoje. A gente tinha lá, chega no consultório, o pai fala, ele passa o dia inteiro, sábado, no celular. E a gente vai vendo E as no crianças videogame, no né, videogame, cada vez mais, assim, deixando uma atividade social, uma atividade em família, atividades com os amigos para ficarem fechados no quarto, finais de semana, assim, focados nas telas, nos celulares, nos jogos, e com isso, paralelamente, a gente vendo a quantidade de criança e adolescente, esses, com problemas de saúde mental. Aumento da ansiedade, aumento de depressão, aumento de tudo. Então, a gente vai trabalhando isso, vai vendo, estudando. Falei, vamos lá. E isso que eu ia perguntar, você tem literatura, porque é um tema muito mais novo do que a gente Isso. estudar difteria, Isso. escarlatina, etc. Tem literatura já, estudos mostrando, né, as Isso. consequências, tudo? Nós podemos dizer que já estamos baseados em ciência para escrever isso? Sim, Rosana, já tem muito estudo, e esses estudos principalmente apareceram muito com a pandemia, que foi uma situação que atropelou o mundo, que todas as crianças do mundo ficaram em casa e o aprendizado todo foi nas telas. E aí, o que que a gente começou a observar? A depressão e a ansiedade começou a aumentar muito, claro, por todas as razões, mas principalmente pelas telas, pelo fato das crianças e adolescentes estarem mais isolados do convívio social, do convívio presencial, né? E a gente começou algumas outras situações, por exemplo, a miopia. A miopia aumentou, dobrou praticamente na pandemia em crianças e adolescentes. Então, várias situações aí, a turma começou a estudar, a Organização Mundial de Saúde começou a se preocupar, aí determinou já regras de uso, de tempo de tela para cada faixa etária. Então, vários estudos aí, a partir daí, começaram a aparecer. A gente faz consultório há algum tempo, né, Ana? E eu Sim. de pediatria, eu como pediatra também, a gente vem mudando, vem Isso. assistindo o perfil de mudança dessa geração, que é uma geração filho Isso. das gerações digitais, e obviamente eles também nascem nessa coisa, Isso. com menos brincar, com menos natureza, com menos ar Isso. livre,
e com repercussões, como você disse, em todas as esferas, especialmente da saúde mental. Eh, a gente vê muitas outras questões também, tipo transtorno de espectro de autismo, né? Sendo cada Sim, vez com muito mais frequência do que a gente via 1, 2 décadas isso, atrás. A gente vê sem nossos dúvida. adolescentes com muito mais, com depressão, com distúrbios alimentares e tudo mais. Isso. Mas eu queria perguntar para você sobre o sono, né? Essas Sim. crianças que ficam muito na tela também têm problemas de sono, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Aliás, esse é um dos grandes problemas, é a privação de sono. Por quê? Porque que hora que essa turma usa muito tela também? Como tem o dia a dia, escola, às vezes uma atividade esportiva, alguma coisa, eles começam a utilizar a tela, principalmente os adolescentes, à À noite. noite. Eles vão jogar à noite, eles vão conversar à noite, os meninos vão jogar, as meninas conversar. Em geral, tem exatamente isso. E vão até altas horas da noite. Aí vão dormir 11, meia-noite, acordam 6 horas da manhã, privação de sono, vão para a escola, Luz, melatonina lá, lá embaixo. é, Aí, o que acontece? Vão para a escola, não presta atenção, o rendimento escolar é baixo. Tem estudos mostrando uso de telas, privação de sono e baixo rendimento escolar, isso é um fato também. E aí depois tentam compensar esse sono à tarde, não conseguem, e aí vai naquela bola de neve. Mas, assim, privação de sono dá mais fome de doce, com certeza. Aí vem aquela alimentação que vai ficando inadequada, é uma bola. e a É obesidade. obesidade, aí não querem fazer esporte, aí vai tudo. É uma coisa impressionante. Então, realmente uma preocupação do mundo. Então, o que a Organização Mundial de Saúde hoje fala, né, É isso que eu ia te perguntar. Vamos para as regras aí. isso, Dá as dicas aí das para quem está dicas, né? ouvindo a É isso gente. aí, isso é legal. Então, a Organização Mundial de Saúde fala telas com menos de 1 ano, zero. Zero. A Sociedade É Brasileira de mais rigorosa Pediatria, ainda, né? mais rigorosa. Menos de 2 anos, zero tela. De 2 a 7 anos, 1 hora por dia. Mais que 7, vale para nós também, 2 horas por dia. Isso que tela? Tela recreativa. Então, é o que a gente fala, é o tempo de inatividade recreacional. Porque tem muita gente que trabalha na tela e tudo, Claro. mas é essa tela que a gente usa para, no nosso tempo, para não fazer nada e você fica lá passando esses vários aplicativos, né? Ou seja, a Então é partir isso. de 7 anos, 2 horas por 2 horas por dia, dia. tela recreativa. Porque isso Exatamente. é importante, porque é o É que ela isso. falou, a gente acaba, muitas vezes, ou É mesmo no isso. consultório, você está na frente da tela, você está estudando, tá? E as Exatamente. crianças às vezes estão estudando, fazendo É trabalhos isso, no isso. Às computador vezes também, né? precisam, várias escolas, tanto que essa é outra discussão. As crianças têm que levar tela para a escola tem que usar tela ou tem que aproveitar aquele momento de ouro, que é o momento de interações presenciais, para, enfim, para tirar um pouco as crianças e adolescentes da tela. Agora, se a gente parar um minuto e pensar, a gente gosta muito de esporte, eu adoro esporte também. Então, vamos pensar uma coisa interessante, quer ver? Eu sempre falo, pega uma criança jogando um futebol, qualquer coisa, ele está assim, ó. Tá nos O olho dedos. dele não se move, ele está naquela tela fazendo um movimento assim. Coração parado, perna parada, ele está assim, 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 né? Olha só, ele não está estimulando do corpo dele nada. Mesmo o cérebro dele, o olho dele, anda na mesma distância da tela, para lá, para cá, Conexões, né? conexões, um pedaço só. Agora vamos pegar esse moleque jogando futebol ao ar livre. Olha só, vai chutar, o goleiro vai chutar para ele. Ele tem que estar olhando a bola e a bola vem em direção a ele. Olha o movimento do olho. Ele já vai seguindo, ele tem que ver onde é que O que estão as está em pessoas. volta. O coração tem que acelerar, libera Equilíbrio. adrenalina, equilíbrio. Ele vai sair correndo, dar um pique atrás da bola, dar um chutão, que ele tem que mirar para onde vai. O cérebro dele é É uma estimulado de outra orquestra maneira. tocando. Então, é outro tipo de estímulo que tem. Então, é o que a gente fala. As atividades, por exemplo, uma atividade esportiva, jogar um tênis, aquela bolinha amarela que vem, que você tem que ver a bolinha, olha o que o teu olho trabalha. E que a gente nem percebe que tudo isso está acontecendo. Fora cardiovascular, fora tudo. Claro. Tendões, músculos, tudo. E se der sorte, essa criança ainda toma uma chuva e ouve um passarinho cantando. Isso aí, Não é? certeza. E aprende certeza. que o leite não vem da caixinha também. Não É vem outra da- coisa importante. Não nasce na né? geladeira. Não nasce na Não geladeira. nasce na geladeira, é isso aí. Então, não- são coisas incríveis. Quer dizer, a gente, na atividade presencial humana, você trabalha o cérebro, fala que nem uma orquestra sinfônica tocando.
Se você está assim no celular, você está É. como se fosse um instrumento só. E outra coisa, né, nas relações interpessoais, né, o afeto que se Essenciais. desencadeia, as Essenciais. discussões, as Sim, sensações que a vivência que você tem na convivência, né? Eu acho que isso, exato. isso não tem preço para essa geração que eu acho. É isso. Você tocou num ponto, desculpa, Rosana, acho que você ia perguntar alguma coisa, mas eu ia falar da pandemia, que Uhum. você Sim, tocou nesse assunto. E aí a gente vê o distanciamento, né, físico, sim, a não convivência, o excesso de telas e causando um dano desproporcional nas classes sociais que ainda nem às vezes exato. tela tiveram, né? É Isso isso. foi, para nós, foi pediatras, isso, a escola fechada, as crianças longe, com pouca Exato. oportunidade de tela, às vezes até com insegurança alimentar, para algumas que não Isso, têm possibilidade de ir para a escola. Isso agravou isso. demais, né? Agravou muito, agravou, tanto que a gente tem os trabalhos mostrando ansiedade, depressão, tudo isso triplicou em algumas regiões do mundo depois da pandemia por várias razões, inclusive por essa. E depois a gente viu uma dificuldade muito grande, acho que você, como pediatra, sentiu isso também, no retorno dessas crianças às atividades presenciais. Porque olhar olho no olho é completamente diferente, as pessoas perderam a capacidade de leitura do próximo. Isso é que é uma coisa importante, porque nós humanos, nós somos essencialmente sociais e a gente precisa aprender a ler o outro como o outro está lendo a gente. Essa linguagem corporal, a linguagem humana que a gente tem, faz com que, no meu modo de entender, alguns sentimentos se desenvolvam ou não. Então, empatia que você tem pelo próprio, Respeito. respeito, é muito importante. Então, quer ver um exemplo prático disso? Na rede social, você tem uma rede social, você construiu um personagem de você mesmo, que você tem que alimentar todo dia. Então, é assim, é a melhor foto que você tem, os melhores pratos, os melhores locais que você visita. Esse personagem tem que ser alimentado, que muitas vezes não tem nada a ver com o que você é, Ou com aquele momento Ou que com você está aquele aquele vivendo. momento que você dia, está aquele vivendo com aquele momento que você está dia. vivendo. Então, aquele adolescente que tem que alimentar aquele personagem, o adolescente que já tem todas as questões inerentes à adolescência, de autoestima, de necessidade de se. Ao afirmar. Exatamente, de afirmação. A hora que ele vê, ele vai na escola e ele vê que o amigo dele tem uma espinha, que está gordo, que o cabelo não está. Ele tem uma certa empatia, ele tem uma certa identificação. Para ele é muito importante, do que ficar vendo só as imagens virtuais dos personagens que as pessoas criavam. E isso Cheias de Photoshop em todos os sentidos, né? na pandemia era só o que se tinha, eram os personagens virtuais. Ninguém Era tinha uma, a era vida uma, era presencial. uma necessidade. Uma coisa que a gente É, vê, às vezes, e é fato, as pessoas conversam muito mais e tem muito mais assunto sim, virtual é do que isso, quando você coloca é isso, um na frente do outro. Não é é Ou isso, verdade. seja, essa interação é isso, ao vivo é acaba isso, sendo é menos isso, dinâmica do que é uma conversa, né? A é rapidez isso, de troca de mensagem, etc. é E isso. você imagina, né, que isso, vocês são pediatras, né, a gente está imaginando essa geração daqui, sei lá, uns 20, 30 anos, né? Sim, Como vai ser. E lógico, hoje nós estamos falando disso, mas daqui a pouco vai vir com toda a é, inteligência artificial. Eu acho que nós nossa, vamos ter uma é isso, inundação de é, coisas, e que eu acho que essa característica nossa, né, dos sim, humanos, esse básico que a gente tem os estudos mostram que quanto mais você viver em sociedade, você vai ter sim, uma longevidade de maior qualidade, com né? certeza Os absoluta. pilares são atividade física, você ter uma crença, uma fé, Isso, você ter essa sociabilidade. Então, é é isso que me isso, preocupa muito com esta exatamente. geração. Porque, por outro lado, como o Renato comentou, os próprios pais, ou mesmo a gente mesmo, às vezes eu Sim, me vejo vendo sim, mensagens, essas coisas, meu marido do lado tentando, é fala, isso, bom, e é aí, isso, será que dá para ter um tempo para mim também? Então é é algo que isso. eu não sei qual a dica que você dá de como a gente se policiar. A gente está falando muito das crianças, mas eu Sim, acho que de uma maneira geral isso está afetando a sim, relação interhumana várias esferas. Então, tem como a gente se é. policiar em relação a isso, além da mensagem que vem lá no final da semana, que você aumentou ou diminuiu o seu tempo É. de internet ou de. Nossa, essa é a pergunta do século, É de US$ 1 milhão, né? porque é exatamente essa dificuldade que a gente tem, né, Rosana? Por quê? Porque tudo isso que a gente olha e que a gente fica tentado a olhar uma rede social, um aplicativo, alguma coisa,
eles têm uma inteligência artificial por trás que eles sabem algoritmo, né? O exatamente que eu vou abrir, vou que querer você ver. vai querer ver. Quanto tempo você Palmeiras. fica? O Palmeiras, né? Tá sempre O lá. tênis. O Eu não chamei, tênis, ele é isso. aparece. Aparece, né? O que está acontecendo com o Dudu? Aparece, não tem jeito. Aparece e a gente quer saber. E a hora que a gente quer saber, então, esses algoritmos, eles vão fazendo a leitura, nossa leitura. E aí o que acontece? Na hora que a gente abre e vê exatamente aquilo que a gente quer ver, a gente tem uma sensação de prazer. Você libera a endorfina. E você acaba querendo ver mais e mais e mais. E com isso, a gente vai ficando cada vez, vai observando que o tempo de uso vai aumentando. Consumo, né, das redes é Então, alto, né? esse policiamento que a gente tem que ter, assim, eu vou deixar de ver uma coisa que eu sei que eu quero ver para ficar conversando com outra pessoa. É difícil, é muito difícil. Mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter, por exemplo, em determinados momentos. Então, por exemplo, vamos almoçar e jantar. Eu me recuso a colocar o celular em cima da mesa. Ele fica guardado numa Longe. bolsa longe, que eu não sei nem o que está acontecendo. Então, se eu estou almoçando, estou jantando com a minha família, é o momento da família. Eu acho que alguns momentos a gente tem que ter isso bem claro, assim. Você me lembrou, só para dar um exemplo, no restaurante na França, tinha cartazes que falavam: se você não usar o celular durante a refeição, você tem 10% de desconto. Olha aí. Ou seja, olha que É isso. iniciativa, no Exatamente. sentido de você ter realmente É um isso. estímulo que ele vai, lógico, para ele, É você vai isso. conversar mais, você vai É ficar isso. mais, você vai beber Lógico. mais, você vai consumir mais, né? É E, isso. e esse exemplo, né, Rosana, que você tocou nesse assunto, né? As crianças sentem que o Com pai está certeza, o pai assim. está A assim, criança lógico. pergunta, ele responde banando a cabeça e nem olha no É olho isso. do filho. É Então, exatamente. é assim que os filhos estão sendo criados e Com depois fica certeza. fácil colocar a culpa nos filhos. Falar, Exato. você só larga do celular. É Quem isso. é o exemplo, né? Eu queria que você me respondesse, Ana, os benefícios, né? A gente tem todo esse cuidado do uso abusivo das telas, mas onde ela pode ser importante no desenvolvimento cerebral, no neurodesenvolvimento das crianças, a partir de que idade? Como que a gente usa a tela para o bem? Bom, as telas, a gente vai viver e conviver com as telas e as gerações que vêm também. Então, elas têm muitas coisas boas. Sim, primeiro lugar, elas permitem uma comunicação entre todas as pessoas, assim, de uma maneira muito mais ágil, muito mais importante, Não né? precisa ir lá no orelhão pôr a ficha. Não precisa ir no orelhão pôr a ficha, a gente já vê tudo, já tem tudo. Para nós, médicos, a gente quer saber alguma coisa, você clica lá, Excelente. você quer saber, por exemplo, difteria, Dose de medicamento, antibiótico. você clica lá, você tem tudo, tem um Informação mundo. instantânea, né? A informação é instantânea. Então, realmente é muito, muito importante. Então, para as crianças também, o que eles podem ter? Existem joguinhos e coisas que até estimulam, sim, o desenvolvimento cerebral. Então, você pega aquelas coisas, criança pequena, tem que botar mais de 2 anos, tem que botar o quadradinho, tem que botar cor, tem que botar isso. Sim, isso é importante. É um aprendizado que as crianças têm, é um estímulo cerebral, mas é isso, como todo aprendizado, todo estímulo, tudo tem que ser dosado, né? Não pode deixar o celular na frente da criança rodando, como já vi muitos pais fazerem, colocar no carrinho do bebê grudado, ali, aqueles Não é porquinhos raro isso. cor-de-rosa, Porquinhos Os cor-de-rosa é porquinhos ótimo. cor-de-rosa têm nome. É ótimo, É isso e aí. que fica lá rodando. Então, a gente tem que aproveitar o que as telas têm de melhor, e tem muita coisa boa, e a gente tem que conviver com elas e vai conviver com elas, isso é muito bom. Mas eu acho que a gente tem que aprender e ensinar os nossos filhos, com o exemplo dos pais, principalmente, como utilizar telas e que hora E utilizar. você falou do fascínio que essas telas trazem para os adultos, para as Lógico. crianças é muito Também, mais, né? também. Não é raro a gente ver Lógico, nos almoços, É nos isso. restaurantes, os pais querendo 10 minutos de sossego, entrega a ele tela. Pega a tela. Para é. vacinar as crianças, Para põe a vacinar. tela. põe Aí a aí é tela. uma distração, é uma técnica é uma de redução técnica, de... é isso, é isso. Daí não, tô falando da parte outra, boa aqui, isso, né? a parte boa. A parte boa. Que É. Que você... existe e que a gente pode usar. Então, é isso. Eu acho que as telas têm muita coisa legal, sim, que a gente tem que aprender e tem que Com ensinar. parcimônia e bom senso. né? E me Bom fala uma senso. coisa, você acha, vocês como pediatras, né, a função dos pais em relação a checar o que os filhos estão Boa. indo, onde eles estão entrando, que Sim. tipo de site eles estão visitando,
Isso é uma invasão de privacidade ou é uma obrigação aí, vocês como pediatras, Ana, qual é a sua orientação, Ana? Não, eu acho que sim, os pais têm que checar. Mas isso tem que ser combinado com as crianças. tudo Aliás, depende da idade depende da também. idade, né? Tô falando mais... Né? Crianças ainda, por exemplo, porque hoje qual é a questão? Com que idade eu dou o primeiro celular para o meu filho? Essa é uma questão. Com que idade meu filho pode ter sua própria rede social? Rede social é a segunda Eu questão. já vi famosos, Ana, Isso. nasceu o filho, antes de nascer o filho, ele já criou um perfil no Instagram e ele já, antes de nascer, já tem 500 mil Já tem. seguidores, 1 milhão de seguidores, o bebê não nasceu. Imagina, isso é um absurdo. Então, com que idade? Essa é uma questão. O que está acontecendo aqui no Brasil hoje, a idade média em que se dá o primeiro celular, está andando cada vez mais para trás. Antes era 12, agora já está em torno de 10 Começou com 14, anos. né? Começou com 14, 12, 10, né? E a rede social é 12, 13, no máximo, as pessoas já estão entrando na rede social. Mas é isso. Então, adianta você falar, não vai. Você tem que ensinar seu filho a usar. E precisa combinar com ele que vai ter essa... Olha, eu vou ter a sua senha, eu vou checar. E uma dica prática que eu acho legal, principalmente para os com menos de 13 anos, é assim, as crianças utilizarem, por exemplo, na sala, num ambiente coletivo. Não ficar no quarto, nem Trancado. com fone de ouvido, porque você não sabe o que está acontecendo. Na hora que a criança está jogando, está utilizando a tela recreativa, está na sala, sem fone de ouvido, quem está passando por lá está vendo, está ouvindo, está... Enfim, Tá ligado no que tá ligado no que acontecendo. está acontecendo. Isso é muito importante e sempre combinado com as crianças, né? Principalmente esses com 12 anos menos. De 12 anos para cima, tem que ter conversa. Tem que ter conversa e falar, olha, eu vou olhar, se eu achar E que eu esses são os preciso, riscos, não. existe pornografia, existe gente do mal, E a existe... gente vai... É. E aí, eu acho que com a conversa clara Fica claro, sobre o o uso, combinado. tá tudo bem. É isso. E aí é o tema da moda, né, Ana? A inteligência artificial, né? Até Nossa. onde talvez a gente viva pouco disso, né? Nós estamos, a inteligência artificial está começando, É isso. mas essa nova geração vai viver. A gente já passou da Isso. internet das coisas, dos É aparelhos que você dá comando de voz, agora a gente está falando de Isso. inteligências artificiais. Esse é um futuro também que nos espera, né? Ou espera eles, talvez mais. Espera eles e já está. Nas escolas, por exemplo, eu já vejo vários adolescentes que têm que fazer trabalho utilizando a inteligência artificial para fazer o trabalho. Então, eu acho que isso vai ser do âmbito tanto da educação quanto do âmbito das famílias. Sabe um paralelo que eu faço? Eu faço no nosso tempo, quando começou a aparecer as calculadoras, houve uma crítica grande. Imagina, as pessoas vão fazer agora conta. só fazer conta, você vai deixar de fazer a conta na mão? E é isso, né? Mais É ou isso, menos isso. é Agora mais você ou vai menos deixar de ter inteligência já isso. para fazer o seu trabalho. É isso. É isso. Será assim, né? Será assim. Agora, onde está o limite da situação? Pois é. Porque você pode utilizar uma inteligência artificial, por exemplo, você vai escrever um artigo. Você já tem uma quantidade de conhecimento suficiente que a inteligência artificial vai te ajudar, mas você vai ter uma visão crítica. Ela vai organizar o que você organizar a já sua está... E você vai ter uma visão crítica sobre aquilo que ela escreveu. O que ela escreveu não é absolutamente o dominante, o que vai ser. É diferente um adolescente que não tem a bagagem cultural que ainda precisa ter e utilizar uma inteligência artificial para escrever um trabalho de escola, por exemplo. Então, tem que ter aí O limite limite, né? Porque a inteligência artificial é espetacular. Porém, ela não pode tolir o aprendizado, ela não pode interferir com a sua capacidade crítica de aprender e de ver o que ela escreveu. Não, eu acho que isso é fundamental, né? Aquela É análise isso. crítica, o bom senso isso. para saber se o que está isso. lá está de acordo Está de com a... acordo ou não. É isso. E assim, sendo bem prática, né? Eu gosto das dicas práticas, né? Não, vamos supor que alguém está com o filho em casa, libera a tela às suas 2 horas à noite, etc. Mas eu queria saber assim, até que horas, vamos supor, uma criança que vai dormir às 10, Sim. até que horas ele pode ter o Ou deve, né? estímulo da tela que não interfira no seu sono, visto que a gente já chegou à conclusão que sono é uma das coisas mais Isso. importantes para o bem-estar, Super. para melhorar na escola, para melhorar a cognição, crescimento, etc. É isso. Que dica você dá? Segundo os trabalhos, 1 hora antes, pelo menos. 1 hora antes, 1 hora desliga antes, tudo. Desliga tudo.
desliga tudo, faz a higiene do sono, vai para a cama, Baixa a luz. baixa a luz. Quer ler um livro? Pode, porque tem até estudo mostrando que a luz que vem, aquela luz que geralmente é amarela, Indireto. que vem indireta, que vem de baixo, aquela é até relaxante. Então, tudo bem, é diferente daquela luz que é branca ou azul, a cor que querem colocar, mas tudo bem, na tela, passando aquelas coisas, aquilo, né? A melatonina vai para o espaço, não é liberada, e estimula muito as pessoas. Então, a luzinha amarela, você lendo um livro, onde você vai entrando na história, isso pode dar uma sensação de relaxamento, tranquilidade, e aí, tranquilo. 1 hora antes. Olha. Tá perfeito. Vamos para os finais. Você quer mostrar o livro de Olha, novo eu, da Ana e eu, pedir de as dicas novo, finais eu dela? queria que ela ficasse aqui mais umas 3 amanhã, horas com a será? gente, Imagina, até amanhã, mas ela não. Não, falando Dorme sério. aqui. Livro da doutora Ana Escobar, um assunto super atual, super importante. Eu já olhei aqui que tem um É monte Eu de já li dica inteirinho. importante para. E meu filho está online demais. Eu diria que, né, eu não falaria só do filho, eu falaria de todos É nós isso. para a gente É poder isso. realmente ver isso daqui. Então, eu só posso É isso agradecer aí. demais, né? Falar para vocês seguirem, doutora Ana, doutora, tem a Isso, doutora tem. Ana Ana Escobar, Escobar. seguir o @R3K oficial, que Isso vão aí. ter todos os nossos episódios, os nossos pessoais, né? @Rosera Richman, @Renato Kifuri. Que eu sigo todos também. É isso aí. E não, e só agradecer, É isso aí, Ana. imagina, eu que Olha, uma agradeço, delícia gente. de papo. Uma Certamente delícia a gente vai ter que conversar. chamar Obrigado de novo. por ter Não vai vindo, ter né? jeito. Adorei, Obrigado adorei, por ter vindo. adorei, Obrigadão. Obrigada, Isso aí. gente. Muito Valeu. bom. Muito obrigada. Até a próxima. Tchau, gente.